Olá, muito bem-vindo a este momento de estudo, onde nós queremos hoje estudar sobre a doutrina do Santo Batismo. Nós estamos, então, nesses estudos apresentando a você as principais doutrinas cristãs e hoje nós vamos falar sobre o Santo Batismo. Em primeiro lugar, é preciso nós definirmos o que é o Santo Batismo, né? E entendermos que ele é um sacramento. Por isso, você vai acompanhar juntamente conosco os slides que vão aparecer ao lado do vídeo, onde nós vamos então colocar de uma maneira clara, tentar colocar de uma maneira clara e objetiva aquilo que é a descrição das Sagradas Escrituras, os ensinamentos das Sagradas Escrituras a respeito do Santo Batismo. Então, nós seguimos com a apresentação de hoje, onde apresentamos a você sobre essa doutrina e queremos iniciar definindo o batismo, né? O Santo Batismo, ele é um sacramento. Mas o que é um sacramento ou o que significa a palavra sacramento? A palavra sacramento, em primeiro lugar, não está na Bíblia, tá? Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Mas ela é uma palavra utilizada para descrever aquilo que nos traz, nos comunica Cristo de uma forma visível e palpável. Tá? Então, nós temos os meios da ação do Espírito Santo em nossa vida, que é a palavra e os sacramentos. Esses nós chamamos de meio da graça. São os meios pelo qual Deus age em nós. Pela palavra, Deus age em nós através dos nossos ouvidos, fazendo com que a fé chegue aos nossos corações através do ouvir. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. Nos sacramentos, são os meios pelo qual Cristo comunica a nós a sua graça, o seu amor, o seu perdão, através de elementos externos. Então, o que é o sacramento? É a instituição do próprio Cristo em um elemento externo, unido à sua palavra, que nos comunica o perdão dos pecados e a vida eterna, conquistados por sua obra na cruz. Tá? Então, definimos o sacramento dessa maneira. É a instituição do próprio Cristo, de um elemento externo unido à sua palavra, que nos comunica o perdão dos pecados e a vida eterna, conquistados por sua obra na cruz. E, seguindo esse critério, nós temos, então, dois sacramentos, segundo o que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Nós temos dois sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. Tá? Vejamos, no batismo, a palavra de Deus é unida à água e nos oferece o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Tá? Este lavar nos reveste de Cristo. Assim, Deus não mais olha o pecado que está em nós, mas a santidade de Cristo Jesus, pelo qual fomos revestidos no batismo. Então, no batismo, a palavra de Deus é unida à água e nos oferece o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos reveste de Cristo e faz com que Deus olhe para nós, não enxergando mais a nossa condição humana de pecador, mas sim olhando para os méritos de Cristo conquistados na cruz, do qual nós estamos revestidos ou sendo revestidos no batismo. Na Santa Ceia, tá? Santa Ceia, que é o outro sacramento, então, instituído pela Bíblia, né? Deixado claro por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Santa Ceia é a palavra de Deus, unida ao pão e o vinho, de forma que nós passamos a receber no perdão, aliás, passamos a receber no pão e no vinho o corpo e o sangue de Cristo de uma forma verdadeira e corpórea, não é um símbolo.
A Santa Ceia não é um mero símbolo do corpo de Cristo, mas está sendo entregue para nós, no pão e no vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Então, aqui nós definimos o que é sacramento, ok? Para que nós entendamos, então, onde se enquadra o batismo e onde se enquadra a Santa Ceia. Sobre a Santa Ceia, nós vamos falar em outro momento. O que queremos falar aqui agora é sobre o batismo. Então, tendo definido o que é sacramento, nós iremos concentrar a nossa atenção hoje sobre o batismo em si. E aí nós precisamos também determinar o que é o batismo. Vimos que ele é um sacramento onde nós recebemos o lavar regenerador e o renovador do Espírito Santo, onde Deus comunica para nós a sua obra na cruz, de uma forma visível e concreta, palpável, né? Nós sentimos a água, onde recebemos o lavado de Cristo. Né? Então não são apenas palavras, mas Deus explora outros sentidos do nosso corpo, como por exemplo o tato, para nos comunicar a graça do batismo. Então, uma vez que nós somos batizados, nós passamos a ser pessoas transformadas, regeneradas e recriadas e revestidas da santidade de Cristo. E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7, né? O apóstolo Paulo diz assim: vós todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós somos revestidos dele. Eu gosto de usar o exemplo de encapar um caderno. E eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia. Uma Bíblia, ela já está bastante surrada, porque esta Bíblia foi a primeira Bíblia que eu comprei, né, com o meu dinheiro, tá? Primeira Bíblia que eu comprei com o meu dinheiro. Eu tenho ela guardada até hoje. Nós trabalhávamos eu e meu irmão trabalhávamos numa laminadora, então guardamos um dinheirinho para comprar uma bicicleta e uma Bíblia. E essa é a primeira Bíblia que eu comprei com o meu dinheiro. Você vê que ela está aí com a capa bastante surrada, uma parte do couro já, né, cortada. E eu não quero deixar essa Bíblia com essa aparência. Eu quero que ela fique bem. Né? Eu quero que ela tenha uma aparência boa e que os defeitos do seu uso, né, os defeitos do tempo nela, sejam então escondidos ou ocultados, para que ela se torne agradável à vista, para que ela se torne então, para que ela fique preservada. Então o que eu faço? Eu tenho uma outra capa de couro que eu ganhei, uma capa própria para a Bíblia, onde eu posso vestir esta Bíblia nesta capa. E você não verá mais esta capa surrada, mas você verá sim a outra capa que está, então, em perfeito estado. E é isso que eu vou fazer, para que você aqui, então, entenda o que Cristo fez conosco no batismo. Quando a Bíblia diz que nós fomos revestidos de Cristo, tá? Então, eu vou revestir aqui, vou encapar a Bíblia. E veja bem, olha, ela já fica com uma aparência totalmente nova. Você não percebe aqueles rachados no couro da capa. A capa velha continua ali, ela está ali, mas ela está escondida pela capa nova. A capa nova é que se sobressai. Quando nós olhamos no batismo e entendemos o que Cristo diz, né? O que Paulo diz que no batismo, vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 27. Entendamos da seguinte maneira, o que acontece conosco? Nós somos seres humanos pecadores, indignos. Não temos nenhuma dignidade de se aproximar de Deus e merecemos a total condenação e o afastamento de Deus. Esta é a nossa situação. Somos repulsivos na nossa própria natureza aos olhos de Deus. Mas Deus nos envia Cristo Jesus para cumprir a lei em nosso lugar, pagar todos os nossos pecados e nos oferecer então o perdão.
para que nós sejamos aceitáveis diante de Deus, nós então somos revestidos de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez com a sua obra na cruz passa a nos pertencer, passa a ser dado a nós, nos envolve quando nós somos batizados. De forma tal que quando Deus olha para nós, ele sabe que a capa velha continua ali, o velho homem pecador. Mas Deus não nos enxerga diretamente na capa velha, mas através de Cristo, ele nos enxerga na capa nova, né? Então, Deus nos enxerga através de Cristo Jesus, de forma que, aos olhos de Deus, nós nos tornamos agora aceitáveis e somos acolhidos na sua família como filhos e filhas de Deus. Eu não sei se eu consegui fazer com que esse exemplo chegasse ao seu coração para que você pudesse entender a grandeza do batismo, mas, de fato, é isso que acontece conosco. Deus passa a nos olhar por meio do batismo, não mais na nossa condição de pecadores, mas Deus nos olha através de Cristo, porque nós somos revestidos dele. Dessa maneira, assim como Deus se manifestou trinitariamente pela ocasião do batismo de Cristo, também nós devemos celebrar e viver o nosso batismo com muita alegria, pois o nosso batismo é onde a Santíssima Trindade vem fazer morada em nós, manifestando em nós de forma visível e perceptível o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro exemplo é como se Deus nos registrasse agora no cartório como seus filhos. Nós recebemos o nome de Deus em nossa vida, somos trazidos para dentro da sua família. Então veja a grandeza do batismo. Mas diretamente falando sobre o que é o batismo, Martinho Lutero nos explica que o batismo não é apenas água simples, mas é a água compreendida no mandamento divino e ligada à palavra de Deus. Esta palavra de Deus é o mandamento que Cristo deixou no último capítulo de Mateus, onde ele nos coloca: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, batismo não é a aplicação de água simplesmente sobre uma pessoa, mas o batismo, a sua essência está acompanhado pela palavra. E as palavras são: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus nos ensinou no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Esse texto do Evangelho segundo Mateus é muito interessante também para que nós possamos olhar para ele a partir da nossa responsabilidade como pais ou até mesmo como padrinhos, sobre aqueles com quem nós assumimos responsabilidade de testemunhar o batismo. Muitos cristãos, de uma maneira em geral, acabam achando que para se tornar discípulo de Jesus, basta apenas batizar. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo está certo. E então já é um discípulo de Jesus. Olha, precisamos ter algum cuidado com este pensamento. Muitos procuram a igreja apenas para batizar seus filhos e depois nunca mais trazem os filhos para ouvir a palavra de Deus. Nunca mais trazem ou frequentam a igreja para crescerem na fé. A continuação dessa ordem de fazer discípulos está no versículo 20, onde Jesus nos diz assim: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, como é que se faz um discípulo? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não se separa o batismo da vida cristã, onde nós somos inseridos no ensino da palavra. Batizar por batizar, apenas como um ritual para tirar foto, ou um rito de passagem, ou um costume, não vai produzir a fé. Pois o batismo ele precisa ser acompanhado da palavra, tanto no ato do batismo, como depois na vida daquele batizando.
na vida daquela pessoa que recebeu o batismo. Por isso, Jesus deixa a ordem bem clara. Para fazer discípulo é preciso batizar e ensinar a pessoa a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E este ensino vem pela explanação da palavra, pela inserção da pessoa na vida da igreja, onde ela vai aprender a palavra de Deus, o zelo pela doutrina, né? Onde ela vai ter comunhão com os irmãos e irmãs na fé, onde ela vai também se preparar para assumir suas responsabilidades da vida cristã e participar assim de outros privilégios que Deus nos oferece, como especialmente a Santa Ceia. Então, o batismo e a palavra, tanto no ato do batismo como depois na vida do batizando, estão intimamente ligados. Não é possível separar o ato do batismo do ensino da palavra. As duas coisas precisam andar intimamente juntos, ok? Então vejamos qual é a forma correta de batizar, né? Muito se fala sobre batismo por aspersão, que é o batismo onde o batizando é levado numa pia batismal e ali é aplicado a água sobre a sua cabeça, né, sobre o seu corpo. Outros dizem que o batismo correto é o batismo por imersão e não por aspersão. Imersão seria afundar a pessoa inteiramente nas águas. Qual que é o correto, né? Muitas pessoas até dizem que o batismo de Jesus precisa ser o modelo para que nós possamos, então, praticar o nosso batismo. E aí nós precisamos, então, perguntar, ok, mas como é que Jesus foi batizado? Né? Qual era o significado do batismo de Jesus com relação ao batismo que Jesus nos ordenou praticar? Veja, são coisas que precisam ser respondidas antes de nós fazermos afirmações que não são doutrinárias e que não refletem o ensinamento bíblico. Então vamos lá. A ordem divina de batizar requer sempre a aplicação de água como um elemento visível do lavar divino que é operado por meio da palavra. Entenderam bem? Então veja bem, eu vou repetir aqui. A ordem divina de batizar requer sempre a aplicação de água como um elemento visível do lavar divino que é operado por meio da palavra. Então, a água entra como um elemento visível daquilo que a palavra está operando em nós. Entendam? Não é possível realizar o batismo sem água. Também não é possível realizá-lo sem palavra. A palavra e a água andam junto. Todavia, não é a água que faz grandes coisas, mas é a palavra que está unida com a água que opera em nós este lavar. A água, ela está ali como um elemento visível daquilo que a palavra está fazendo. Tá? Então, entendam esta parte. Bom, a ordem divina de batizar, como eu já coloquei, a palavra batizem em grego dá origem à nossa palavra batismo, significa tanto lavar por aspersão como por imersão. Tá? Então, por isso, em nossa confissão cristã luterana, nós não definimos a quantidade de água porque cremos que o poder do batismo não está na água, mas sim na palavra. Então, a água é necessária, sim. Sem a água, não se realiza o batismo. Mas não é a quantidade de água que torna o batismo válido, e sim o poder que está na palavra, que vai operar através da água. Então, a Bíblia não define uma forma específica para a aplicação da água. A Bíblia não fala sobre se precisamos usar um rio de água ou se podemos usar um copo de água. Tá? Nós, cristãos luteranos, praticamos a aspersão por questão de praticidade e conveniência logística de nossos templos e locais de culto. Então,
nós, como cristãos luteranos, né, por entender que não é a quantidade de água que importa, mas sim a água unida à palavra, então nós entendemos que o batismo pode ser plenamente realizado dentro da funcionalidade do culto em uma pia batismal, né, que tem ali água, e ali pode ser então realizado o batismo. Mas também nós não temos nenhuma restrição em aceitar ou praticar o batismo de imersão, desde que seja feito com a água em nome da Santíssima Trindade, conforme Jesus nos ordena no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, queridos irmãos, como a nossa doutrina cristã, ela não define essa questão da quantidade de água, e ela está ancorada na Bíblia Sagrada para ser assim, né? Nós, cristãos luteranos, entendemos que sem a palavra de Deus, a água está sendo simples água. Sendo uma vasilha ou num rio, será simples água e não poderá efetuar o lavar regenerador ou renovador do Espírito Santo. Agora entendemos também que a palavra de Deus é forte o suficiente para operar tanto num copo d'água quanto num rio de água. Então não é a quantidade da água que vai fazer o batismo ser batismo, mas sim a água, independente da quantidade, unido à palavra. É a palavra que traz para nós o operar do Espírito Santo. A água é um elemento visível dessa ação. Algumas denominações cristãs, elas sustentam que apenas o batismo por imersão ele deve ser considerado verdadeiro e válido diante de Deus. Mas tal afirmação ela é baseada principalmente no relato do batismo de Jesus, sugerindo que Jesus tenha sido mergulhado nas águas pelo batismo. Mas aí veja bem, como aconteceu o batismo de Jesus? A questão é que o relato bíblico sobre o batismo de Jesus não diz que Jesus foi mergulhado. Lá diz apenas que Jesus foi batizado. Isso pode significar tanto mergulhar quanto aspergir, ou também derramar água sobre a cabeça, pois este é o significado da palavra baptizei, né? É aspersão, derramamento de água ou mergulhar. Tá? Então, nós vemos aqui, nesse contexto, né, que nós não podemos emitir um julgamento condenando aos cristãos que praticam o batismo por imersão. Nós não os condenamos, desde que eles o façam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus instituiu. Tá? Mas também não podemos aceitar julgamento, né, de que estamos sendo heréticos ou de que estamos sendo, então, praticando um batismo errado, quando não o praticamos por imersão e sim por aspersão. Então, o exemplo de Jesus, o contexto, pode nos ajudar a entender que se Jesus for mergulhado ou aspergido com água na ocasião do batismo, a gente precisa olhar o contexto do seu batismo. Primeiro, muito provavelmente o que tem acontecido com Jesus seja isso que está aparecendo na foto aí do lado do seu vídeo, né? Aliás, do lado aqui do seu vídeo, né? Nós estamos espelhados. Então, desse lado do vídeo, você vê aí uma foto, um exemplo do que pode ter acontecido com Jesus. Primeiro porque o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, ele não é um grande rio. Ele é um rio consideravelmente pequeno. E ali, João Batista estava com não apenas Jesus, mas o texto diz que estava com a multidão de pessoas. E Jesus chegou também para ser batizado. Então, muito dificilmente João Batista tenha ido lá no meio do rio, mesmo que ele tenha... Vamos imaginar que no meio do rio tenha um lugar que seja suficientemente fundo para mergulhar alguém.
O foco de João Batista era estar próximo das pessoas, onde as pessoas então estavam, para que elas pudessem ouvir a palavra e também serem batizadas. Mas ele estava ali praticando, né, o batismo segundo o costume dos judeus, né, um batismo como um sinal de arrependimento. Tá? Então, esse batismo, como entendido, ele poderia ser na aplicação de água sobre a cabeça, um derramamento, onde a pessoa estava então recebendo ali o lavar sobre o seu corpo. Então não há nenhuma base bíblica para mostrar que Jesus foi mergulhado e para colocar isso como uma regra doutrinária. Não há também, não se pode também descartar essa hipótese, mas entenda que não é o mergulhar ou não que vai fazer a diferença. Mas para o batismo aplicado por Jesus Cristo, o que faz para nós a diferença é que tenha sido utilizado a água, tá? Juntamente com a palavra. Então, possivelmente, João pegava a água do rio e derramava sobre a pessoa, executando assim o batismo. Um rio pequeno, como o Rio Jordão, simbólico para os judeus, é verdade, né? Mas pequeno como o Rio Jordão, serviu para o batismo de Cristo, justamente para mostrar para nós que não é a quantidade de água que importa, mas sim o que importa é que o batismo seja feito seguindo as palavras, a instituição deixada pelo próprio Cristo, né? Além disso, a prática dos cristãos e dos apóstolos na igreja do Novo Testamento nos mostra que não é necessário se preocupar com a quantidade de água, mas sim com a aplicação da água juntamente com a palavra. Então vejamos, vamos ver algumas práticas na época dos apóstolos. Em Atos 10, no capítulo 23 a 44, aliás, capítulo 23, Atos 10, no capítulo 23, depois versículos 44 a 48, nós vemos o batismo de Cornélio e a sua família, que estava reunido na casa de Cornélio. E aí eu pergunto, será que Cornélio tinha uma piscina ou um rio na sua casa? O batismo aconteceu ali na sua casa, tá? Você pode pesquisar esse texto. O batismo aconteceu ali dentro no contexto da sua casa. Será que ele tinha um lugar que continha água suficiente para afundá-lo, para mergulhar? Eu imagino que não. Eu imagino que ele tinha os seus utensílios de banho, né? Talvez até tinha algum tipo de reservatório de água, alguma coisa assim, mas não que fosse para afundar alguém, mas sim para tomar água daquele lugar e jogar sobre a pessoa. Tá? Então, esse é o contexto. Em Atos 16, no capítulo 27 a 34, nós vemos também o batismo do carcereiro, realizado por Paulo e Silas, enquanto estavam na prisão. Será que tinha uma piscina, um rio naquela prisão? Também imagino que não. Imagino que eles tinham os utensílios de água que serviam ali na prisão e que sim, serviram para aplicar água sobre as pessoas que receberam o batismo. Em Atos 22, versículo 16, nós vemos o batismo de Paulo realizado logo após a sua conversão, estando ele na casa de Ananias. Paulo estava na casa de Ananias. Será que Paulo recebeu ou tinha... será que Ananias tinha na sua casa alguma piscina, alguma coisa assim? Imagino que não. Né? Nós vemos ali que ele usava os utensílios da casa para realizar o batismo. Então, são vários exemplos que nós vemos na Bíblia Sagrada que mostram que não em si, dentro do contexto, não é importante a quantidade de água, mas é importante a água unida com a palavra. Então, o que queremos estudar agora, né, daqui para frente, é quais são as bênçãos do batismo. O batismo faz grandes coisas na pessoa. Ele dá perdão dos pecados, livra da morte, do diabo e dá salvação eterna a todos os que creem, conforme dizem as palavras de Deus. E estas palavras e promessas de Deus estão em Atos, no capítulo 22, versículo 16, e em Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Então, pelo poder divino, o batismo faz essas coisas.
dá o perdão dos pecados, livra da morte e assim por diante. No batismo também, o Espírito Santo, ele age pelo poder da palavra, perdoando os pecados e criando a fé salvadora na pessoa. Por isso o batismo é um nascer de novo, conforme nós vemos em João 3, versículos 3 a 6, onde a pessoa se torna membro da família de Deus. Ali nós vemos quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? Então, o batismo é um nascer para Deus, e por isso eu digo sempre que nós deveríamos comemorar 2 datas de aniversário, né? A segunda, que é a do batismo, até deve ser mais importante do que a primeira, pois nada adianta nascer para este mundo e sermos perdidos, né, e condenados. Mas a partir da graça em Cristo Jesus, onde nós fomos trazidos também no batismo, nós celebramos então o verdadeiro sentido da vida, onde nós vamos desfrutar de uma vida plena com Deus no céu, através do batismo, onde Deus opera em nós a fé e nos oferece o perdão dos pecados em Cristo Jesus, nos revestindo da sua santidade. O batismo faz com que os efeitos da morte e da ressurreição de Cristo, eles sejam aplicados imediatamente para a nossa vida. Se aquilo que Cristo conquistou é suficientemente aceitável diante de Deus para pagar os pecados de toda a humanidade, o que o batismo faz para nós é aplicar isso em nós. Por isso que o texto de Gálatas, né, que nós vimos, Gálatas 3, 27, e eu repito aqui, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, por isso que esse texto é tão significativo, que significa que tudo aquilo que Cristo representa, ele passa agora a nos envolver com o santo batismo. Toda a vitória que Cristo teve, a aceitação da sua obra diante de Deus como pagamento pelos pecados da humanidade, é dado a nós através do batismo. Quem deve ser batizado? Então, também aqui nós vemos algumas divisões dentro do cristianismo. Como visto acima, né, nós vamos partir da premissa bíblica de que o batismo opera a remissão dos pecados e cria a fé, livra da morte e da condenação eterna e nos garante a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então nós podemos concluir que todo pecador deve ser alvo do santo batismo. Mas isso é muito lógico, né? Todo pecador deve ser alvo do santo batismo. Muito bem, mas agora vem a pergunta: quem é pecador? Quem é pecador? É com base na Bíblia e acompanhando a afirmação do próprio Jesus que nós confessamos que todo ser humano, independente da idade, já é um pecador. João 3, versículo 6 diz que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O pecado não é apenas quando conscientemente infringimos a lei de Deus, desobedecendo a sua vontade. Mas o pecado é a situação, é a condição em que nós nascemos. É a nossa natureza humana, que desde a queda em pecado, né, de Adão e Eva, fez com que todos os seres humanos advindos dele nascessem com esta ruptura diante de Deus e nasceram então pecadores. E nós temos também provas bíblicas de que todo ser humano, independente da sua idade, é um pecador. Então, para isso, precisamos recorrer ao texto bíblico e ver quando Deus criou Adão e Eva. Veja, Deus os fez à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 27. Deus fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Antes de terem filhos, Adão e Eva caíram em pecado, perdendo assim a imagem e a semelhança de Deus. Os filhos de Adão e Eva só nasceram depois da queda, não nasceram antes da queda. Portanto, Adão e Eva passaram a ter uma natureza corrompida, caída e má, sendo incapazes de obedecer a Deus antes de terem filhos. Então, como é que nascem os filhos de Adão e Eva? Os filhos de Adão e Eva já nasceram sob essa condição, herdando também a natureza caída de Adão. Em Gênesis 1, no capítulo 1 a 3,
Nós vemos lá que no dia que Deus criou Adão e Eva, Deus os fez à sua imagem, e aí depois acontece a queda em pecado, mas aí nos mostra que no dia em que nasceu os filhos de Adão, estes filhos já não nascem mais à imagem e semelhança de Adão, mas nascem sim já não nascem mais à imagem e semelhança de Deus, como Deus tinha feito Adão, mas nascem sim à imagem e semelhança do próprio Adão, depois da queda. Ou seja, nascem já na condição de pecadores. Isso nós vemos no texto de Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 a 3, e depois nós temos Gênesis, a continuação, até o capítulo 5, ali onde mostra o nascimento dos filhos de Adão. E diz lá que os filhos de Adão nasceram como ele, a imagem e semelhança dele. Ora, por quê? Porque Adão tinha perdido a imagem e semelhança de Deus com o pecado. Portanto, o que veio de Adão não veio mais puro e perfeito. Veio sim na condição de pecador. E isso também é o que mostra para nós o texto de Salmo 51, versículo 5, onde mostra a nossa concepção com natureza pecadora. E diz ali o texto, né? O salmista Davi nos ajuda a entender isso melhor quando ele mostra isso. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. A concepção é o momento da fecundação que dá origem a um novo ser. É disso que Davi está falando. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Veja, não é o ato sexual um pecado, onde Davi foi concebido. Não é isso o pecado aqui. Mas Davi está dizendo que ele foi concebido na condição de pecador. Por quê? Porque ele vem de um pai pecador e de uma mãe pecadora. Ora, como dois seres pecadores podem dar origem a um ser perfeito? Não é possível. Filho de peixe, peixinho é. Então, também, filho de pecador, pecadorzinho é. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. A pessoa humana não é simplesmente vítima impassível dessa condição. A Bíblia responsabiliza a cada um de nós. Pois mostra em Salmo 14, versículo 2, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Também Romanos 3 diz, não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então quem é pecador? Todos. Independente da idade. Não importa se é criança, recém-nascido ou velho. Todos são pecadores, porque nasceram nessa condição. Então entendemos que a nossa condição de pecador não são apenas os atos que realizamos com a nossa consciência, né? com a nossa consciência ativa, com a nossa de sã consciência, de sã vontade. Não. Nossa condição de pecadores. O pecado já está em nós desde que nascemos. O que acontece conosco é que quando vamos cobrando, então quando vamos crescendo, à medida que vamos crescendo, nós vamos tomando consciência do nosso pecado. Tá? Nós vamos tomando consciência da nossa situação de pecadores. E aí sim, muitas vezes ofendemos a Deus e a sua vontade conscientemente. Outras tantas vezes fazemos sem querer, mas fazemos. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse muitas vezes eu faço. Então veja, essa é a nossa condição de seres humanos. Somos afastados naturalmente da graça de Deus. E seguindo aqui então, nós vemos que a criança também é pecadora, por isso ela é alvo do santo batismo, mas aí vem um outro dilema, né, com relação à aplicação do batismo para crianças. A criança pode crer? E aí nós precisamos entender um pouco sobre o que é a fé e por que a criança é alvo do batismo, onde Deus opera a fé. A fé é um dom de Deus.
Deus escolheu operar a fé em nós pela ação do Espírito Santo, que utiliza de meios como palavra, batismo e santa ceia. Veja em Efésios 2:8, nos é mostrado o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso o quê? A fé não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A fé não depende da capacidade de raciocínio de uma pessoa. Não depende da pessoa dominar a sua razão, as suas faculdades mentais. A fé é uma ação que vem de fora. Vem de Deus, a partir do momento em que a pessoa é colocada em contato com os meios pelo qual Deus opera a fé. Então, quando a pessoa é colocada em contato com palavra, com batismo ou com santa ceia, ela está sendo inserida nos meios pelo qual o Espírito Santo age para operar a fé. Logo, o mesmo Deus que tem o poder para operar a fé num coração adulto, corrompido pelo pecado, ele também tem poder para operar a fé no coração de uma criança de colo, pequena, ou até mesmo ainda no ventre da sua mãe. Veja, nós devemos ter consciência de que nem mesmo uma pessoa grande terá a condição de escolher por Deus sem que antes o Espírito Santo já tenha lhe dado e operado a fé. Porque o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 15, que o homem natural acha o evangelho uma loucura. Então, se nós olharmos pela condição humana, né, nem mesmo o adulto pode escolher a fé. Tá? A fé é um dom de Deus, que Deus opera no adulto. Ora, se Deus opera no adulto, por que ele não poderia operar numa criança? Tá? Então, as crianças podem crer? É claro que podem crer. Ainda no ventre da mãe? Sim, ainda no ventre da mãe. Tá? As palavras usadas no Novo Testamento para se referir às crianças são micros e technoi, para se referir a crianças em geral. Paidia, para se referir a crianças pequenas. Estou falando aqui as palavras utilizadas no original grego, né, no Novo Testamento. Quando a Bíblia fala de crianças, então qual o termo que a Bíblia usa? Tá? Telazontes, né, crianças que mamam, e brefoi, crianças em gestação. Então, o exemplo de fé em crianças. Quais o exemplo de fé que nós podemos ver a Bíblia expressando uma criança tendo uma manifestação de fé? Vamos ver. Concluímos, né, aqui que o mesmo Deus que tem poder para operar a fé num coração adulto e corrompido pelo pecado, também tem poder para operar a fé no coração de uma criança de colo, pequena, ou até mesmo no ventre de sua mãe. Então vamos ver um exemplo de fé. Deixa eu só voltar aqui nos slides para que vocês não se perderem. Eu acho que esse texto eu acabei não colocando aqui no slide, né? Mas vamos lá, para mostrar que uma criança pode crer. Lucas 1, 39 a 49, nós vemos ali nesse texto o Cântico de Maria, tá? Nós vemos, aliás, o relato de Maria quando ela visita Isabel, tá? E nesse texto nós vemos que Isabel testemunha o seguinte, que quando ela escuta a voz de Maria, e Maria trazia no ventre o Salvador, Isabel relata que a criança dentro dela se estremece de alegria. Ora, veja bem, isso não é um testemunho de fé? A criança dentro de Isabel se estremece de alegria. E ali a palavra usada é brefoi. Ou seja, o que significa brefoi? Né? Quando nós olhamos aqui no texto anterior, né? no slide anterior, nós vemos que brefoi significa crianças em gestação. Tá? Então, essa é a palavra. A criança em gestação dentro de Isabel, se estremece de alegria quando Isabel ouve a voz de Maria
Por que Maria? Porque Maria estava trazendo no seu ventre o Salvador. Não era por causa de Maria em si, mas pelo que Maria carregava. Maria carregava o Salvador, que é Jesus Cristo. Então ali nós vemos um exemplo de uma manifestação de fé, uma criança, né, que ainda estava no ventre. Tá? Seguindo no slide, nós vemos ainda também em Mateus, no capítulo 18, versículo 6, o texto relatar pequeninos que creem em mim. Né? Jesus fala ali, pequeninos que creem em mim. Né? Então, Jesus afirma, e a palavra pequeninos usada por Jesus é micros, que significa crianças pequenas. Né? Voltar aqui no slide, nós vemos que a Bíblia fala sobre micros e teknoi, que são crianças em geral, a criançada. Essa criançada que crê em mim, é isso que Jesus está dizendo. Tá? Também em Mateus 19, versículo 14, diz lá, deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, micros. Tá? Aqueles, Jesus está chamando para estar até ele, os pequeninos. Nós poderíamos ainda utilizar muitos outros textos bíblicos para exemplificar a fé que Deus pode operar nos pequeninos. Mas nós temos com estes aqui elementos suficientes para não duvidar do poder de Deus, para saber que Deus opera a fé em qualquer pessoa, independente da sua idade ou da capacidade intelectual. E aí vem a pergunta que muita gente diz, ok, pastor, mas na Bíblia tem algum relato de batismo de criança? Né? A Bíblia conta algum relato de batismo de criança? Então vamos ver alguns textos bíblicos. A pergunta que nós também devemos fazer é, ok, na Bíblia existe alguma passagem proibindo o batismo de criança? Pode ser que a Bíblia não conte exatamente a narrativa de uma criança sendo batizada. Não, você não vai encontrar com exatidão isso. Apesar de ter elementos suficientemente fortes na Bíblia, nos textos que nós vamos ver aqui, de que pode ter acontecido sim o batismo de criança, certo? Mas são possibilidades. Agora, existe algum texto da Bíblia que me permita negar o batismo de criança? Proíba o batismo de criança? Não. O que acontece é o contrário. A Bíblia afirma várias situações em que a conversão de famílias inteiras aconteceram, de forma que todos da casa foram batizados. Então nós vemos Atos 10, versículos 11, né? E também o versículo 14. Ali mostra a conversão e o batismo de Cornélio e todos os que estavam em sua casa. Leia lá o capítulo 10 de Atos. A conversão e o batismo de Cornélio e todos os que estavam em sua casa. Quando coloca ali todos os da casa de Cornélio, é toda a sua família, seus filhos, seus empregados, né? Os filhos dos empregados, aqueles que pertenciam àquele lugar, foram batizados. Olha, aquelas famílias, os judeus em especial, né? Aquelas famílias na época prezavam muito por terem filhos, por fazer com que a prole, a geração pudesse crescer, né? Fazer com que deixassem descendentes e assim por diante. Então era muito difícil que não houvesse filhos naquela casa. Tá? Então, em havendo filhos, sim, eles teriam sido batizados também nessa ocasião. Em Atos 16, versículo 15, nós temos o batismo de Lídia e toda a sua casa. Também dentro da mesma possibilidade. Será que Lídia não tinha filhos? Ou será que aqueles que estavam com Lídia, ou que eventualmente moravam com ela, não tinham filhos? Né? Seus empregados, seus funcionários, até mesmo alguns familiares, será que não tinham filhos? Então veja, a Bíblia não me permite descartar, se houvesse filhos, deixá-los de fora desse batismo, já que aqui todos os que estavam na sua casa foram batizados. Em Atos, no capítulo 16, versículo 33, nós vemos o batismo do carcereiro e toda a sua casa. Então a expressão toda a sua casa no original
inclui até os escravos e seus filhos, até os filhos dos serviçais, dos empregados e assim por diante. Então essa expressão é utilizada para isso. Na história da Igreja Antiga, nós também temos elementos bastante fortes que mostram, tá, a prática da Igreja com relação ao batismo infantil. E são cristãos que viveram com a proximidade de tempo muito perto dos apóstolos. Nós vemos, por exemplo, Justino Mártir, no ano de 89 a 166 depois de Cristo. Então, numa era muito próxima da que viveram os apóstolos. Ele escreve na sua carta a Antônio Pio, testemunhando a respeito do cristianismo, né? E ele diz ali, muitos cristãos, tanto homens quanto mulheres, que desde a infância se tornaram discípulos, usando no grego a mesma palavra para discípulos que estava na ordem de Jesus, e de, portanto, fazer discípulos. Então, veja bem, desde a infância, ele diz, se tornaram discípulos. Por quê? Porque foram feitos discípulos conforme Jesus ensinou. E como se faz discípulos conforme Jesus ensinou? Batizando e ensinando. Então, na mesma carta, Justino Mártir afirma que o batismo substitui a circuncisão dos judeus. Ora, a circuncisão dos judeus era praticada com 8 dias de vida da criança. É claro que a circuncisão era praticada apenas nos meninos, mas com 8 dias. Então, se os cristãos substituíram a circuncisão dos judeus, fizeram com que no lugar da circuncisão fosse praticado o batismo, para mostrar que eles agora estavam debaixo da nova aliança em Cristo Jesus, então nós entendemos também que eles praticavam desde a tenra infância com seus filhos, desde que seus filhos eram pequeninos. Também Irineu, bispo de Lyon, né, sul da França, no ano de 177 d.C., combatendo heresias, ele ensina o seguinte nos seus escritos: Cristo veio salvar a todos que mediante dele foram regenerados e redimidos para Deus, os infantes, as crianças pequenas, jovens ou gente de idade. Então, regenerados. E o que é o batismo? O lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Então, é usado aqui a mesma palavra. Orígenes, no ano de 184 a 254 d.C., teólogo de Alexandria, no Egito, escreve: segundo os costumes da igreja, o batismo é aplicado a crianças pequenas. Se elas não tivessem algo em sua natureza que necessitasse do perdão e misericórdia, o batismo não lhes era necessário. Mas a igreja, desde a época dos apóstolos, batiza até mesmo crianças, porque sabiam que a natureza humana é poluída pelo pecado e deve ser purificada com água e com o Espírito. Então veja, este relato é extremamente importante, né? E aqui nós vemos que Orígenes, ele ressalta, mostrando que o batismo é necessário para as crianças, porque se elas não tivessem nada na natureza pecaminosa, né? Se elas não tivessem herdado essa natureza pecaminosa, aí tudo bem. Mas como elas herdam, né? Como a criança herda essa natureza, ela também necessita do batismo. E como nós já vimos pela prova do texto bíblico de que a criança herda a natureza, mas nós também podemos olhar isso na prática. Às vezes eu posso pensar, mas que pecado pode ter uma criança de 8 dias de vida? Ela não fez nada, ela só chora, mama, faz suas necessidades, né? Ela não aprendeu a fazer nada de errado ainda. Veja bem, ela ainda não aprendeu, mas se ela permanecesse nesse estado de pureza, ela não aprenderia. Né? Então, se ela aprende a fazer as coisas erradas, se ela faz com naturalidade as coisas erradas, é porque o pecado está nela. Se o pecado não estivesse nela, ela não faria. Ela permaneceria no seu estado de pureza até o seu momento de morte. No entanto, não é assim. O pecado, a situação de pecador está lá. À medida que ela vai crescendo e dominando as suas faculdades mentais,
Então, daí, ela acaba cometendo os seus pecados, as suas falhas e deslizes, né? Nós temos ainda o exemplo de Agostinho. Agostinho, no ano de 354 a 430, um dos maiores doutores da Igreja Antiga, disse: toda a Igreja pratica o batismo infantil e que este uso foi herdado dos próprios apóstolos. Né? Então, toda a Igreja pratica o batismo infantil e este uso foi herdado dos próprios apóstolos. Então, esse é o testemunho de Agostinho. Ainda nós queremos analisar esse texto que Jesus fala, né, a ordem do batismo, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo nação é inclusivo aqui, referindo-se a todas as pessoas. Batizar todas as nações, né, quando nós olhamos para o Brasil como uma nação brasileira, todos aqueles que estão incluídos nessa nação são alvos do batismo. Então nós concluímos que tanto na Bíblia quanto nos ensinos de Jesus, na prática dos apóstolos, na história da Igreja Antiga, não há argumentos para refutar o batismo infantil, mas sim entender que ele é uma prática apostólica. Queremos aqui ainda falar sobre o rebatismo. A prática do rebatismo ela é inadmissível, vindo a ser um erro gravíssimo, condenado pelos ensinos dos apóstolos. Diz Paulo: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e é por todos e em todos. Texto de Efésios 4, versículos 4 a 6. Então veja bem, por isso o batismo cristão é realizado uma vez e nunca mais deve ser repetido. O Novo Testamento e a Igreja Antiga desconhecem qualquer vestígio de repetição do batismo. A Igreja dos primeiros séculos nem sequer recorreu ao rebatismo quando em épocas de perseguição, onde os cristãos renegaram a fé e depois solicitaram reingresso à comunidade. Na época da perseguição, então, os cristãos acabaram, por fraqueza espiritual, fraqueza humana, para não serem mortos, acabaram negando a sua fé. E depois eles se arrependeram e procuraram voltar para suas comunidades, mas eles não foram rebatizados. Não existe vestígio disso na igreja. Eles foram apenas readmitidos. Por quê? Porque o que os trouxe de volta era justamente a fé que tinha permanecido, por mais que fraca, mas ela tinha permanecido por causa do Espírito Santo que havia agido na palavra e nos sacramentos, entre eles o sacramento do batismo. Então, como conclusão, queridos irmãos, o batismo nós lembramos mais uma vez, o ensinamento de Lutero, nós reconhecemos o batismo significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diário, deve ser afogado e morrer com todos os maus desejos, e por sua vez, sair e ressurgir diariamente um novo homem, que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Deus é o sujeito do batismo. Deus é que vem nos lavar no batismo. Deus doa-se a nós, mergulhando-nos na morte e ressurreição de Jesus e liberando-nos para uma vida de fé e compromisso no seio do corpo de Cristo. Deus é quem age. Quanto a nós, o que acontece no batismo não é que nós conquistamos favores de Deus, mas somos apenas receptores do que Ele nos dá. A saber, Deus cria em nós a fé, opera a remissão dos pecados, livra da morte do diabo e da vida eterna. Pela fé recebida no batismo, nós devemos buscar viver uma nova existência como filhos redimidos de Deus. O batismo não é a conquista nossa. É a dádiva de Deus que deve ser administrado e tido com muita seriedade e zelo por nós, igreja. Por isso, queridos irmãos, nós devemos entender que o batismo não é algo que ficou no passado na minha vida, mas o batismo é algo muito presente. Eu, como cristão, devo viver o meu batismo diário.
né? Não quer dizer que você vai se batizar todos os dias, mas quer dizer que todos os dias você vai lembrar que é batizado. Por isso, não viva o batismo como um acontecimento passado, mas presente. Diga, eu sou batizado. Isso traz o batismo para o seu dia. E não apenas eu fui batizado, deixando ele como um evento que ficou na história da sua vida. O batismo é algo que deve ser vivido diariamente, porque é diariamente que você é chamado a viver como filho e filha de Deus. Por isso Lutero diz que no batismo, né, nós devemos diariamente afogar o nosso velho homem no batismo por contrição e arrependimento. Quando o diabo acusar-te através dos seus pecados e das suas falhas, então lembre-se que você é um filho de Deus batizado, lavado dos seus pecados e inserido na justiça de Cristo, revestido com a justiça de Cristo realizado na sua obra de cruz. Esta é a obra do batismo que Deus opera em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa fortalecer a nossa fé para que possamos viver o batismo todos os dias da nossa vida. Amém.